Por que existem banheiros masculinos e banheiros femininos? O motivo é simples. Banheiro é um espaço de intimidade física. Pessoas estão urinando, pessoas estão fazendo suas necessidades, elas estão colocando seus órgãos sexuais não tão à mostra assim, mas estão ali em algum nível de vulnerabilidade física. Além do mais, quando você fala especificamente de mulheres, existe um nível de hipossuficiência presumida, ou seja, mulheres estão em condições mais frágeis do que os homens. Se eu tô num banheiro masculino e entra uma mulher, isso representa pouco risco para mim. Ela pode até agir de uma forma indecente, mas é muito improvável que uma mulher consiga se impor fisicamente sobre um homem. Mulheres possuem uma vagina, homens possuem um pênis. É improvável que uma mulher consiga abusar ou estuprar um homem. Não que isso não aconteça, mas sempre no nível muito mais raro do que acontece em contrário. O homem é quem se impõe, o homem é quem penetra nessa história toda a mulher. Se uma mulher está em um banheiro e entra um homem, ela tem muito mais motivo para ficar com medo do que um homem teria motivo se uma mulher entra no banheiro masculino. É por isso que todo debate sobre uso de banheiros por pessoas trans é complicado. Porque aqui a gente tem um embate entre a segurança emocional dos trans e a segurança física das mulheres. Deixa eu explicar isso. Eu quero explicar isso a partir de uma notícia que saiu essa semana em alguns veículos de mídia. Uma mulher trans, você não é acostumado com essa linguagem, um homem que se sente mulher, foi expulso do banheiro do restaurante universitário da Universidade de Brasília por uma aluna que se incomodou com a presença daquele homem lá. Existe um vídeo que mostra parte do embate entre essa aluna e esse homem, que se diz uma mulher, que entrou no banheiro. Vou pedir pro Tuller passar o vídeo aí, cobrindo o rosto do cara. Cara, mas você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara. Você vai? Você vai? Você vai? Licença. Garota, Licença. você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita! Me... E é isso. A gente tem essa história toda aí. Um homem entrando no banheiro de mulher porque se sente mulher. Vamos começar discutindo algumas coisas aqui. As pessoas devem ter direito à autodeterminação. Então, se eu sou um homem e eu me sinto qualquer coisa, eu tenho todo o direito civil de me sentir qualquer coisa. O governo não deveria criminalizar a ideia, criminalizar a autopercepção, criminalizar a filosofia ou ideologia, desde que não machuque ninguém. Uma pessoa que nasceu biologicamente homem, mas se sente mulher, ou nasceu biologicamente mulher, mas se sente homem, é uma pessoa que deveria ter todo o direito de se sentir assim. Essa pessoa deveria ter todo o direito de referir-se a si mesmo assim, se ela quiser. Então, eu sou um homem, quero dizer que sou mulher. A quem eu machuco, de fato, ao fazer isso? A quem eu prejudico, de fato? Se eu sou uma coisa, sinto que sou outra e quero referir-se a si mesmo dessa forma. De fato, isso é um direito que eu possuo. Como um adulto, se eu tô disposto a mudar o meu corpo através de recursos, seja hormonais ou de recursos cirúrgicos, eu não tô prejudicando nenhuma outra pessoa. Eu não tô fazendo nada contra ninguém, faço isso comigo mesmo. Por que é que eu deveria ser impedido? Você é um adulto, nada deveria impedir nesse sentido. E aqui, direita, esquerda, conservadores e progressistas, todo mundo vai concordar mais ou menos nesse rumo aí. Você faz o que você quiser com você mesmo. Você deveria, eu acredito que você não deveria, minha moral diz que você não deveria, mas em uma sociedade livre, você poderia fazer o que você quiser com você. Mas a gente começa a entrar em algumas zonas mais perigosas. Como é que a gente lida com crianças, por exemplo? Esse é um debate muito sério. Ah, eu tenho um filho e eu acredito que o meu filho é homem, mas ele se sente outra coisa. Ela nasceu biologicamente mulher, mas se sente um homem. Como é que a gente lida com isso? A gente dá bloqueador hormonal ou não? Esse é um debate muito complicado, porque a gente não tá mais lidando com a liberdade de um indivíduo fazer o que quiser consigo mesmo. Nós estamos lidando com o modo como nós cuidamos crianças que são mais vulneráveis, e existe um papel da sociedade civil em proteger crianças de atos que possam ir contra elas. Agora são pais agindo sobre outra pessoa, e então existe a necessidade de proteção se o que estiver acontecendo com aquela pessoa é uma coisa perigosa para ela. Esse debate não é o que eu vou entrar nesse vídeo aqui, mas pretendo entrar em algum momento. Todos esses livros que estão aqui são sobre gênero, tá? Tem tudo que Judith Butler, tem um monte de material aqui, é um tema que eu tô pesquisando muito recentemente, desde quando eu fiz a minha pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada. É um assunto que eu quero discutir neurocientificamente com vocês em breve aqui no canal, mas vai acontecer. Mas a gente tem outras
polêmicas que surgem, questões civis, questões legais, questões de mudança de nome para fins jurídicos, aí são polemiquinhas que vão surgindo e são coisas que a sociedade civil vai aprendendo como lidar. Pessoas trans, que se sentem diferente do que são, devem possuir o direito de viver as suas vidas de forma plena como qualquer outra pessoa. Agora, qual é o problema? O problema é quando se acredita que o governo deveria obrigar outras pessoas a concordarem com sua autopercepção. Veja, numa sociedade livre, correta e plural, as pessoas não deveriam ser forçadas a concordar com ninguém. Então veja, eu sou um religioso. Eu acredito que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Acredito que há um Deus nos céus que criou todas as coisas. Eu convivo com você que talvez discorde disso. Como é que você me respeita? Para você me respeitar, você não tem que concordar que Deus existe. Para você me respeitar, você não tem que concordar que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Você não tem que concordar comigo. Você só tem que respeitar o meu direito de acreditar nisso. Você só precisa concordar com o fato de que eu posso fazer isso, eu posso crer nisso. Eu posso tentar convencê-lo a acreditar nisso também. E você pode tentar me convencer a concordar diferente. Você só precisa me dar esse direito civil. Só tem que me tratar com respeito como um ser humano, proteger minha integridade física. Você não tem que concordar com a minha cosmovisão, você não tem que concordar com a minha autopercepção acerca de Deus, ou acerca de quem eu sou diante do Senhor, você não tem que concordar com nada disso. O problema é que quando nós lidamos com sexualidade, hoje, a ideia das elites progressistas que dominam as mídias e os ambientes universitários é que ou você concorda com a autopercepção de uma pessoa trans, ou você é um transfóbico, ou você é uma pessoa ruim, má, deve ser excluído da sociedade, que pode apanhar e que está cometendo um crime. Então veja, se eu encontro uma pessoa que nasceu homem e se sente mulher, como é que eu a respeito? Eu a trato com integridade. Eu protejo a integridade física dela contra qualquer ameaça. Eu dou a ela o direito civil de se interpretar como quiser. Isso não significa que eu tenho que concordar com ela na autopercepção dela. Eu não posso ser obrigado a tratar como um homem alguém que é claramente uma mulher. Eu não posso ser obrigado a tratar como mulher alguém que é claramente um homem. Eu posso fazer isso. Se eu achar que, em nome de uma boa convivência social, eu posso chamar de ela alguém que se identifica assim, ou chamar de ele alguém que se identifica assim, e eu tô disposto a assentir a autopercepção da pessoa por um tipo de respeito, algum tipo de carinho, ou porque eu não quero ofendê-la, não quero machucá-la, quero ter alguma intimidade, e tô disposto a, mesmo não concordando com aquela linguagem, não concordando com aquela percepção, tratá-la de acordo com a percepção dela, porque acho que devo, mesmo discordante, quem sou eu para dizer que você não deveria fazer isso? O que não faz sentido é acreditar que em uma sociedade livre e plural, as pessoas deveriam ser obrigadas a concordar com autopercepções. Isso absolutamente não existe. Se um trans pode me obrigar a vê-la de uma forma diferente do que ela é biologicamente, por que é que eu não posso obrigar as pessoas para outras coisas? Veja, foi esse o argumento que foi usado para muito domínio político, domínio religioso ao longo da história do mundo. Quando eu posso obrigar outras pessoas a enxergarem as coisas da mesma forma que eu posso fazer isso para religião, eu posso fazer isso para domínio político, eu não posso fazer as pessoas serem obrigadas a me verem como eu me vejo. E aí que mora todo o desafio do uso de banheiros por pessoas trans. Homens não estão em vulnerabilidade dentro do banheiro, certo? Eu tô no banheiro e entra um trans, fenotipicamente mulher, certo? Fenotipicamente mulher, rosto de mulher, peito de mulher, corpo de mulher, e entra no banheiro, mas se acha homem, porque se acha homem, tá no mesmo banheiro que eu. Eu tô ali no mictório, urinando, e a pessoa entra, vai lá na cabine, sai, lava as mãos. Que risco isso representa a mim, eu como homem? Absolutamente nenhum. Talvez um constrangimento, alguma coisa, mas não existe nenhum risco real contra mim se eu tô nesse cenário. Mas pense no caso de uma mulher. Eu tenho um banheiro feminino, mulheres ali, a depender do ambiente, existe uma liberdade maior acerca do uso daquele banheiro. Então no banheiro de academia, mulheres estão peladas o tempo inteiro, num vestiário, mulheres estão trocando de roupa o tempo inteiro, e então chega alguém fenotipicamente homem, barba, pênis, corpo masculino. Isso representa um risco a qualquer mulher que esteja ali. Porque como é que eu sei que é um trans? Como é que eu sei que é uma pessoa que não tem atração por mim ou quer que seja? Uma pessoa que não tá ali pra se impor sobre mim? Como é que eu sei que não é um estuprador? Eu não tô dizendo que pessoas trans, tá dizendo que todo gay, todo trans é um estuprador em potencial. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo como é que eu sei que ali não é um cara que tá querendo usar dessa prerrogativa pra se impor sobre mulheres? Como é que eu sei que não é um pedófilo? Se eu tô num banheiro de shopping, tem muita criança ali só com as mães dentro do banheiro. Se não houver um banheiro pra PCDs, chamavam de banheiros PNE, né? Pessoa com necessidades especiais, aí mudou pra banheiro PCD, pessoas com deficiências. Aqui ainda usam PNE em alguns lugares aqui no Ceará. Não tem um banheiro família, eu posso levar minha filha, então minha esposa vai com a minha filha no banheiro feminino e entra um cara que vai fazer uso daquele espaço, com crianças ali em uma situação um pouco mais vulnerável, sem pais perto, mulheres às vezes trocando de roupa, um vestiário. Se você fala em universidades, às vezes os ambientes de banheiro são extremamente ermos, não entra quase ninguém, é um lugar pequeno. Se você, a depender da universidade que você já frequentou, você sabe do que eu tô falando. A presença de alguém fenotipicamente masculino nesse espaço é um risco à integridade física
dessas mulheres. Não deveria ser possível que alguém fenotipicamente homem entre no banheiro feminino. Deveria ser crime. Deveria ser considerado um crime, um atentado ao pudor. Porque banheiros devem ser definidos fenotipicamente. O banheiro masculino é pra quem parece homem. O banheiro feminino é pra quem parece mulher. Simples assim, não tem como ir muito longe. Ninguém vai fazer um exame cromossomial pra saber qual é o seu genótipo. Você é XX, é um banheiro, XY é outro banheiro. Não é esse o ponto. Você tem um corpo masculino, você vai usar o banheiro masculino. Você tem um corpo feminino, você vai usar o banheiro feminino. Não importa como você se sente, não importa como você se percebe. O banheiro não é sobre autopercepção. O banheiro é sobre integridade física. E como banheiros são sobre integridade física, a permanência no banheiro não pode ser definida a partir de bem-estar emocional. Eu sei que para pessoas trans que estão tentando se impor de alguma forma como algo comum, aceito socialmente, não usar o banheiro referente ao sexo com o qual você se percebe, ou ao gênero. Eu nem acho que gênero é um termo que nem existe, na verdade. Gênero é uma invenção, porque tem gênero é substantivo, não é pessoa. Gênero é uma abstração teórica que não existe. Mas vamos lá, usar essa linguagem, né? Sua autopercepção sexual, não é? Ela é ofendida por usar um banheiro diferente? Cara, não é esse o ponto. Um banheiro não é sobre como você se percebe. Porque o banheiro não é sobre sexualidade, tá? Eu sou homossexual, eu uso o banheiro de mulher? Claro que não, você vai usar o banheiro de homens, porque o banheiro não é sobre o seu desejo sexual. Eu sou trans, eu vou usar um outro banheiro? Também não, porque o banheiro não é sobre a sua autopercepção de gênero. O banheiro é sobre o quê? O banheiro é sobre os meus cromossomos. Eu nasci homem, então eu vou usar o banheiro masculino, nasci mulher, vou usar o banheiro feminino? Também não, porque a partir do momento que existe uma transformação no corpo, existem graus diferentes de vulnerabilidade física. Um banheiro é sobre fenótipo. O banheiro é sobre o seu corpo e o tipo de vulnerabilidade que você entrega a outra pessoa ao entrar naquele ambiente. Então, eu nasci homem, mas mudei, fiz cirurgia, tomei hormônio, pareço mulher. Uso que banheiro? O banheiro feminino. Eu nasci mulher, fiz cirurgia, blá blá, pareço homem. Você vai usar o banheiro masculino. Simples, não é muito difícil. Agora, algumas pessoas não entram nesse padrão. Algumas pessoas são diferentes, como o caso aqui do cara que não aceita ser chamado de cara, mas que tem barba e um corpo masculino, e a única coisa que o marca como alguém diferente é usar um vestido. Então é um homem de vestido, é um cara barbado de vestido que pode se sentir mulher, mas que é fenotipicamente homem. Ele tem um problema. Era menos agressivo às outras pessoas ele ir para um banheiro masculino. Ele tem um corpo completamente masculino, mas tá vestido de mulher, tá com um vestido, entra no banheiro masculino. No máximo ele vai gerar algum constrangimento, mas o risco é menor. Ah, não, mas pra ele isso é muito agressivo. Você tem banheiros neutros da UNB. Ele não quis usar o banheiro neutro, quis usar o banheiro feminino. Por quê? Porque existe uma questão emocional aí. Eu quero que a sociedade me aceite como plenamente mulher, porque eu me sinto mulher. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque ninguém pode ser obrigado a percebê-lo do jeito que você se percebe. Ninguém pode ser obrigado a conceder a você a sua autopercepção, porque ela é sua, não é da sociedade civil. Ninguém pode ser obrigado a isso. As pessoas podem concordar com isso, podem assentir a isso, mas não podem ser obrigadas a isso. A partir do momento que a gente entra em zonas de vulnerabilidade, aí o Twitter encontra a vida real, certo? Aí o Twitter encontra a vida real. Aí a ideologia encontra a realidade da vida comum. E na vida comum a ideologia não funciona. Na vida comum, acreditar que não existem padrões de masculinidade, não existe normatividade, você não é definido pelo seu... Cara, aí a vida se impõe. E as coisas não vão funcionar assim. Você vai ter que entender que se você nasceu homem e se sente mulher, você não é tão mulher como uma mulher que nasceu mulher. Não tem como. Você é diferente. E tudo bem você ser diferente. Você quer ser diferente, seja. Você só não pode se impor sobre a sociedade civil ao ponto de colocar mulheres em vulnerabilidade. O problema é que quando você diz isso, você é considerado uma TERF. Não é? É o termo que os americanos usam. Traduzido seria feminista radical trans excludente, né? Mulheres que lutam pelos direitos das mulheres contra os direitos das mulheres trans. Quem é odiada por isso nos Estados Unidos é a J.K. Rowling, né? Hoje, odiar a J.K. Rowling e tentar, sabe, boicotar Harry Potter, ou ler Harry Potter, mas ficar triste porque a J.K. Rowling isso, a J.K. Rowling aquilo, é uma coisa horrível, né? A J.K. Rowling, ela não é cristã, não faz parte da minha percepção de mundo, não segue a minha religião. Ela é uma feminista radical, coisa que eu também não sou, mas ela é trans excludente, ou seja, ela não acredita que homens que se sentem mulher deveriam ter os mesmos direitos de mulheres que nasceram mulheres. Ela cita alguns casos como questões de presídio, né? Homens que se sentem mulheres indo para presídios femininos, por exemplo. Então, homens que se sentem mulheres em esportes femininos e fazendo 1 milhão de pontos a mais do que as mulheres por causa da sua biologia, da sua altura e da sua taxa de testosterona ao longo da vida. Por causa dessas coisas, J.K. Rowling é excluída, é uma pária social, odiada pelo jovem progressistinha, pelo jovem twitteiro e pelas grandes mídias, né? Porque as grandes mídias também fazem parte desse mesmo tipo de ideologia. Existe uma dominação ideológica, que não é uma imposição, obviamente, mas é muito comum que dentro dos ambientes de mídia haja uma tendência à esquerda muito forte. Então a J.K. Rowling é tratada como se fosse louca.
Por quê? Porque ela defende o direito das mulheres. Aqui a gente tem, no caso dos banheiros, como no caso dos esportes, um caso óbvio onde esses direitos trans entram em conflito com os direitos das mulheres. Por que eu digo isso? Veja só, em uma matéria está escrito o seguinte: de acordo com o Oficial de Igualdade e Direito para Todos do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, a UNAIDS, Ariadne Ribeiro, é fundamental garantir a segurança de pessoas transexuais em ambientes coletivos. Aí diz: imagina qual é a angústia de um ser humano que fica impossibilitado de ir ao banheiro simplesmente por causa desse tipo de violência, agressão. O que a gente pode fazer em termos de políticas públicas para que um ambiente público dentro de uma instituição privada garanta esse tipo de segurança? Ou mesmo um ambiente público, universidade pública? Veja, para essa moça aqui que deu essa entrevista, para uma ideóloga, a segurança emocional do homem que se sente mulher é maior, vem primeiro, do que a segurança física da mulher que tá naquele ambiente. E isso representa muito sobre como funciona a nossa sociedade moderna, né? Os direitos emocionais vêm à frente dos direitos físicos. O direito emocional do trans, de não se sentir excluído, de não poder entrar naquele banheiro, vem na frente do direito físico da mulher em estar segura fisicamente de entrar naquele banheiro. Porque permitir acesso a homens ao banheiro feminino coloca mulheres em vulnerabilidade, não importa se esses homens se sentem ou não mulheres. E veja, direito emocional é uma coisa que não existe, tá? Tem um livro interessante do Bruno Garchargen em que ele ajuda a definir o que é um direito e o que é um privilégio. E o Brasil constantemente confunde privilégio com direito. Dizer que uma pessoa trans deveria ter acesso ao banheiro feminino porque se sente mulher é um privilégio, não é um direito. Porque ninguém pode ter acesso àquilo que não lhe é devido simplesmente porque se sente de acordo com aquilo. Sua autopercepção não lhe garante uma mudança na sua biologia, não garante uma mudança no seu corpo e não garante uma mudança na vulnerabilidade da outra pessoa que estará em risco pelo seu acesso àquele lugar, não porque você é um risco, mas porque o acesso livre de homens àquele lugar é um risco. Mas aí o vídeo desse cara é interessante. Queria que você ouvisse comigo o que ele fala. Olha só. Isso é um crime previsto e amparado, eu não sei o que ele diz, na lei, não sei o que é, isso é um crime. Não é, tá? Não é um crime, não é um crime. Deixa eu considerar o seguinte: não existe nada no Código Penal que criminalize esse tipo de coisa, certo? Não é um crime que um homem seja impedido de entrar em um banheiro feminino, certo? Não é um crime. Existe no STF algo que está sendo julgado, é o recurso extraordinário número 845-779, que ainda não foi finalizado, certo? Já teve 2 votos a favor de que homens possam entrar em banheiros femininos. Esse é o nosso maravilhoso STF, né? Uma beleza. Mas ainda não foi julgado, foi pedido um tempo a mais para discutir a pauta está sendo discutida ainda, isso ainda não foi votado, sabe-se lá quando é que vai ser totalmente votado. Mas ainda não existe nenhuma decisão cabal nesse sentido. Há interpretações do Ministério Público aqui e acolá, decisões de juiz aqui e acolá e tal, e a gente sabe qual é a tendência que a sociedade vai seguir, infelizmente. Mas não existe, absolutamente não existe tipo penal, certo? Pra isso, não existe. Então quando esse cara diz, isso é um crime, não é, pra começo de conversa. Iago, mas é transfobia, e transfobia é crime. Também não existe isso, tá? A homofobia, que essa sim é mais claramente criminalizada, ela é definida, claramente definida no seu texto, como incentivo à violência ou exclusão de direitos civis. Incentivo à violência ou exclusão de direitos civis. Você não está sendo homofóbico se você não está incentivando violência contra LGBTs, você não está sendo homofóbico se você não está incentivando exclusão de direitos civis de pessoas LGBT. E a mesma coisa deveria se aplicar à transfobia. Você só está sendo transfóbico se você estiver incentivando violência a pessoas trans ou se você estiver excluindo direitos civis de pessoas trans. Até lá, não existe transfobia nenhuma. Então, a primeira coisa aqui é que tá errado. Tá errado. Claro, um juiz, um advogado específico, militante da causa LGBT, pode tomar decisões contra a lei. Podem inventar alguma coisa, tomar decisões, né? O Brasil é a terra da insegurança jurídica. Mas não, isso aqui não é crime. A mulher que se sentiu constrangida de ter um LGBT ali dentro, tá certíssima em querer que aquele homem saísse do seu banheiro. Mas tem mais. Cara, mas você é um cara. Eu não sou um cara! Não tem nada que me impeça de meter a mão na tua cara. Você vai? Você vai? Essa é uma frase que me pegou muito, sabe? Não tem nada que me impeça de meter a mão na sua cara. Bom, em tese deveria ter. Deveria existir uma moral que guia o indivíduo para que ele não agrida alguém. Deveria existir uma moral privada que impede você de agredir outra pessoa porque ela discorda de você. Sabe? Se alguém olha pra mim e diz, Deus não existe, você é um burro, um idiota, um estúpido que segue aí alguma visão maldita acerca do mundo, Deus não existe, o inferno não existe, a gente vai tudo pro nada, me ofende profundamente, sabe? Mas algo me impede de meter a mão na cara de quem quer que seja. Existe uma moral interior, existe uma visão do que é bom, do que é justo, do que é belo. Eu não posso agredir alguém porque ela falou palavras de discordância acerca de quem eu sou ou do que eu faço. Deveria existir uma questão jurídica aí. É crime bater em alguém, certo? É crime, é errado, é uma contravenção você
agredir outra pessoa sem ser em autodefesa. Aqui não é um caso de autodefesa, é uma pessoa que quer agir violentamente. Não há nada que me impeça. Eu percebo que essa é uma pessoa que se sente muito bem amparada pela lei, né? Não há nada que me impeça agora de meter a mão na sua cara. Deveria existir um sistema jurídico que protegesse a mulher aqui. De um homem que teve testosterona no seu corpo durante toda a sua formação, e tem braço de homem, tem corpo de homem, tem toda a força física comum à musculatura e aos ossos de um homem, e que tá ameaçando agredir uma mulher. Que a gente tem um homem ameaçando agredir uma mulher. Porque esse homem se sente mulher, é o que? É briga de mulher? Não é. É biologicamente homem ameaçando agredir uma mulher. E ele acha que tá muito bem amparado. Nada o impede de meter a mão na cara dela. Ele entende que as militantes LGBT vão olhar pra ele como uma vítima, e não como um vilão, ameaçando fisicamente a integridade de uma mulher. Garota! Você me respeite! Me respeite! Garota! Me respeita! Me... E aí no final, e esse é o ponto, no final ele grita: e aí, tem medo? Tem medo? Agora, toma jeito, tem medo? Você percebe que ele pode usar o seu corpo pra constranger fisicamente uma mulher, o seu corpo de homem para constranger fisicamente uma mulher. Então tá com medo agora? Claro que ela tá com medo, caramba. Tu tem um braço de um cara. Tu é um cara, brother. Claro que ela tem medo. Tu é um cara. Tu tem um braço de um homem. Se tu meteu a mão na cara dessa mulher, ela desmonta. Entendeu? Claro que ela tem medo. O mesmo medo que ela tá sentindo agora, ela sente no banheiro. Ao entrar num banheiro e ter um cara no banheiro. Como é que ele sabe que você se sente mulher? Como é que ela sabe que você não vai ser um risco pra ela? Não tem como saber. Por isso você não tinha que estar naquele banheiro. É por isso que ela tem medo. Por isso que ela tem medo. É por isso que e aqui eu digo o seguinte: se eu estou em um ambiente, minha esposa entra com minha filha num banheiro de um shopping, eu tô na porta esperando, e um cara tenta entrar, eu tento impedir. Pura e simplesmente, pode estar de vestido, não importa. Se alguém fenotipicamente homem tenta entrar em um banheiro feminino, com minha esposa e minha filha ali dentro, eu vou parar, vou dizer: ei, brother, com licença, minha mulher tá aí dentro e tal, aqui é um banheiro feminino. Eu queria pedir, você não pode entrar. E eu vou tentar argumentar, tranquilamente, sem violência, sem nada, e vou pedir: por favor, você poderia não entrar no banheiro, que é um banheiro feminino, minha esposa e minha filha estão aí dentro. Espero que a pessoa tenha noção, né? Tem algum nível de noção. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Nem sempre as pessoas têm. E se ele forçar entrada, eu vou forçar a saída, tranquilamente. Não, brother, por favor, você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui, minha esposa aqui dentro. E eu vou fazer a confusão que precisar. Chamo segurança. Chamo o gerente. Se for na academia, eu chamo o gerente da academia. Se for no shopping, eu peço pra chamar o administrativo. Se for no trabalho, eu chamo o patrão. Não importa. Nós temos que parar de normalizar risco físico às nossas mulheres e crianças. Isso é um absurdo. E eu digo que todo homem faça o mesmo para proteger suas esposas e filhas. Não permitam que homens entrem em banheiros femininos. Ponto. Iago, eu sou mulher, o que eu faço? Você tá num banheiro feminino e entra alguém fenotipicamente masculino, caia fora na hora. Vai embora. Saia desse banheiro. Você não sabe quem é aquela pessoa que tá ali. E não é só uma questão de atração, né? Ah, mas uma mulher pode estar atraída por mim também. Mas não é questão de atração, é questão de possibilidade de imposição física. Existe uma possibilidade de imposição física naquele ambiente que geralmente é restrito e privativo de alguém fenotipicamente homem sobre você. Caia fora. E reclame. Chame a gerência, chame a segurança, chame quem precisar. É um absurdo que isso seja permitido. Eu me sinto em uma situação de vulnerabilidade. Vocês têm que criar banheiros neutros pra quem quiser ir, certo? Na Unibet tem banheiro neutro. Por que ele não tava no banheiro neutro? Quando eu vou com minha filha no shopping e não tem um espaço família, tem os banheiros pra pessoas com deficiência. Eu uso esses banheiros. É o banheiro pra gente com deficiência. Eu pego eu e minha filhinha, entro lá. Eu sou um homem com deficiência? Minha filha tem deficiência? Claro que não tem. Ser pai. Agora ser pai é uma deficiência. Claro que não é. Mas é um banheiro neutro que tá equipado pra pessoas que não vão usar os banheiros de forma comum. Um homem e uma mulher juntos, né? Um pai e uma filha. Um casal juntos que precisa ir para um banheiro, um pai e uma filha vão usar esse banheiro, alguém que é cadeirante e alguém que fenotipicamente não se encaixa dentro daquilo que é o padrão sexual e biológico, e tudo bem, as pessoas não deveriam ficar nervosas por isso. Existem banheiros neutros, use o banheiro neutro se você não se encaixa fenotipicamente no banheiro que você vai entrar. Mas de novo, existe todo um problema de tentar se impor ideologicamente contra a sociedade civil. Eu espero muito nunca precisar passar por algo assim na minha vida, espero nunca ter esse tipo de conflito. Mas esse é o tipo de conflito que vai se tornar cada vez mais comum se os grupos LGBT não estiverem preparados para lidar com os conflitos que surgem entre eles e parte da sociedade civil. E isso gera retrocesso aos privilégios, na minha leitura, mas vamos chamar de direitos, aos direitos que os LGBTs têm conquistado na sociedade. Gera retrocesso, gera antipatia. Não é difícil que haja retrocesso em direitos adquiridos, se a sociedade começar a ficar nervosa de forma um pouco mais macro, um pouco mais ampla. E olha que a sociedade brasileira é muito conservadora, então os LGBTs não deveriam estar muito satisfeitos com esse tipo de conflito. Eles deveriam abrir mão, dar um passo para trás, indicar
uso de banheiros neutros nesses cenários, ao invés de tentar se impor. Por que eu digo isso? Porque a gente tem entrevistas aqui, certo? A mulher disse: pensei que fosse um homem, porque eu vi a barba. Existem casos de assédio e estupro que acontecem dentro da universidade, e eu fico com muito medo dessas coisas, afirmou a moça. Você acha que isso é um medo ilegítimo dessa mulher? Agora ela não pode mais ter medo? Não era esse o papo? Todo homem era um estuprador em potencial? Não era essa a conversa antes? E agora, porque um homem usa um vestido, deixa de ser uma possibilidade? Essa mulher tem um medo muito genuíno. Mas vai ter uma manifestação lá na UNB de gente querendo defender quem? Defender a moça? Não. Defender o cara que se sente mulher, que colocou a mulher em situação de vulnerabilidade, que ameaçou fisicamente uma mulher e agora é tratado como se fosse uma vítima nessa história toda. Bom, é uma pena isso tudo, é uma pena que hajam esses conflitos. A gente deveria, como cristãos, ser sempre pautados pela graça, pela misericórdia, pelo amor, sermos pacificadores, e a gente deve constantemente lutar pela pacificação das coisas. Amar pessoas LGBT, tratá-las com respeito, lutar pela integridade física delas. Mas a gente não pode também colocar mulheres em situação de vulnerabilidade simplesmente em nome da proteção emocional de pessoas que se sentem diferente do que são. Eu não permitiria, e eu não permitirei, caso me veja numa situação como essa, que minha esposa e filha fiquem numa situação de vulnerabilidade. Você que é homem, marido, faça a mesma coisa, impeça. Talvez a gente encontre conflitos jurídicos nesse sentido, mas também a gente precise militar juridicamente pelos nossos direitos de sermos protegidos numa situação de vulnerabilidade como essa. Tá, é um assunto complicado que não deveria ser, sabe? O assunto é simples, mas se torna complicado por uma imposição terrível das ideologias e de ideólogos contra a sociedade civil. Mas bem, a gente tem falado sobre esse tipo de coisa já há muito tempo aqui no YouTube, tá bom? Não deixa de clicar aí no gostei, se esse vídeo foi importante pra você, ajuda a colocar essa mensagem mais longe aqui na plataforma. A gente tem vídeo de terça a sexta, quase todo dia aqui no canal, então se inscreve e assina as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima.